Vamos falar hoje do chamado Império Persa, Império de Ciro o Grande, Império de Dario. Mas hoje eu vou te pedir uma coisa que eu não pedi nos vídeos anteriores. Deixa teu like aqui, te inscreve no canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Dá essa força pra gente e vem comigo conhecer o Império Persa, um dos maiores impérios do mundo antigo. Vem! Fala turma, tudo certo? Hoje a gente vai falar do Império Persa, o grande Império Persa, que trouxe importantes legados para a história da humanidade. E é um período importante, é um império importante que vai trazer características distintas, muitas características distintas em relação aos demais povos do mundo antigo. A gente vai discutindo aí ao longo do vídeo mais ou menos essas diferenças entre os povos, e isso é algo muito importante de nós compreendermos. Primeiro ponto já é nós temos que marcar aqui é o fato de que esse é um império que possui como distinção o fato de surgir uma região muito seca, muito árida. Normalmente os povos, pelo menos os grandes povos ali no mundo antigo, como o Egito, como a Mesopotâmia, como a Grécia e Roma, estão sempre rodeadas aí por um grande rio, que vai ser o berço de todo um império, ou uma civilização, ou uma ou mais culturas, enfim, que vai ser diferente no caso do chamado Império Persa. O Império Persa, ele surge numa região muito seca do atual Irã, que vai se desenvolver a partir de grandes tecnologias essas baseadas num complexo sistema hidráulico. Mas antes de tudo isso acontecer, é importante a gente tentar situar o contexto, onde vai surgir esse Império Persa. O Império Persa vai ser um dos vários pequenos povos ali da região do atual Irã, e ali vão se formar esses grupos que não são fixos, são nômades, são seminômades, que vão ser dominados por um império que possuía na região chamado Império Medo, o Império dos Medos, que dominava aquela região, até acontecer uma unificação aí dos chamados persas, por meio de um rei que acabou não tendo muito destaque, chamado Aquemenes. O Aquemenes que vai dar origem, um nome à dinastia dos Aquemênidas. E essa dinastia dos Aquemênidas é que vai acompanhar aí toda a trajetória dos persas. Então, o primeiro ponto que tu já deve ter em mente é o fato de que os persas surgem a partir de uma dinastia, a dinastia Aquemênida. Por isso, caso caia na prova, caia em uma avaliação, ou tu encontrar por aí Império Aquemênida, é a mesma coisa que o Império Persa, embora a gente tenha que ter noção de que o persa é uma etnia, ou seja, não é a mesma coisa que um povo, mas normalmente se usa como sinônimo Império Persa ou Império Aquemênida. A grande unificação dessa região vai acontecer por meio de um imperador chamado Ciro o Grande. O Ciro o Grande, ele vai ser o cara que vai unificar os povos da região e vai derrotar o Império Medo, iniciando uma dinastia centralizada e um governo que vai ser bastante marcante para o mundo antigo. E a partir do ano de 550 a.C., que vai começar essa chamada unificação dos persas em cima de Ciro o Grande, que vai começar uma expansão territorial bastante significativa e vai iniciar um governo, dentro desse império, marcado por enormes distinções, se comparado, por exemplo, com muitas das práticas que nós vamos ver nos outros povos antigos. O primeiro ponto fundamental nesse sentido vai ser o fato de que
Ciro o Grande ele vai começar a conquistar as regiões, conquista toda a Ásia Menor, inclusive, como está aparecendo aí agora no mapa, na tela para ti, a extensão desse império que começa de fato com Ciro o Grande. E essa expansão, meus camaradas, ela tem um ponto que é fundamental, que a gente não pode perder de vista. É o fato de que há um avanço em culturas distintas, em hábitos distintos, em crenças distintas, mas aqui é o grande pulo do gato do Ciro. Ele respeita as culturas, ele respeita as religiões, ele respeita os credos, não vai ter a chamada, uma tentativa de impor uma cultura, impor uma religião a uma determinada região conquistada agora. Esse é um ponto fundamental para nós entendermos. Aquela região, a região do Império Persa, tinha como religião o chamado zoroastrismo. Vou falar um pouquinho do zoroastrismo ao longo do vídeo, mas, por exemplo, um dos pontos centrais vai ser quando Ciro o Grande conquista a Babilônia. Sim, a Babilônia da Mesopotâmia, que nós falamos no vídeo anterior, que está aqui em cima agora o card. Quando se conquista a Babilônia, o Ciro liberta os judeus e, inclusive, permite que os judeus voltem a Jerusalém. Não existe uma interferência do império. Não existe, por exemplo, a obrigatoriedade de se impor uma língua, que seria ali o Parsi ou Persa antigo. Não existe essa tentativa de impor uma unidade cultural, uma unidade, uma certa unidade política, sim, mas porque a única coisa que o Ciro o Grande exigia quando conquistava uma região é que acontecesse a subordinação por meio de um governo, que a gente já vai falar sobre isso, um governo regional, né, de fato, e pagamento de impostos, além de um terceiro ponto, obviamente, que é a subordinação militar, ou seja, quem manda, né, quem coordena militarmente a região vão ser os persas, e isso essa região conquistada ela deve reconhecer. Outro ponto importante que vai mostrar esse reconhecimento de uma certa tolerância, que para fins do mundo antigo, preste atenção, para fins do mundo antigo era bastante distinta, vai ser o fato de que o império praticamente não vai adotar a escravidão como um regime. Nós vamos ter, por exemplo, na Mesopotâmia, nos povos da Mesopotâmia, nós vamos ter no Egito, nós vamos ter em Roma, inclusive, é a chamada escravidão por guerras ou por dívidas. Esse é um ponto interessante. Não existe escravidão por guerras ou por dívidas, salvo raríssimas exceções, dentro do Império Persa. O Império Persa, inclusive, vai tentar colocar um sistema monetário e não um sistema baseado na escravidão. Não necessariamente no governo do Ciro, mas aí a gente já vai avançar nesse sentido. Ou seja, existe uma certa liberdade daqueles povos que são conquistados em permanecer com a sua rotina relativamente pouco alterada. Mas, né, há uma dificuldade nessa tolerância, que é a dificuldade de administração. De uma certa forma, há uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade dificulta uma certa centralização. O Império Persa ele vai tentar construir ali, né, algumas formas de centralização, de tentar melhorar essa centralização, e em parte ele é bem sucedido, em parte ele também não consegue ser muito bem sucedido, porque isso eventualmente, claro, que ia gerar uma grande dificuldade, sobretudo pela extensão territorial que nós vamos ter dentro desse império e dentro dessas regiões novas. E essa cidade, Passárgada, vai ser a capital durante um bom tempo, né? E, embora a gente vá ter ali outras capitais, como por exemplo Persépolis, Susa e uma outra cidadezinha que tem um nomezinho complicado, não vou dizer, vai ficar aí na tela, tá? A partir da centralização dessas capitais em que vai se tentar administrar um império que vai do norte da África até a Ásia Menor. Surge, né, na Ásia Menor, ocupa a região e vai até o norte da África. Nós estamos falando de um império, portanto, que domina não só a região daqueles pequenos povos nômades, mas domina a Babilônia, domina os assírios ali, domina toda a região da Mesopotâmia e domina o norte do Egito. Ou seja, é um império que vai ter uma expansão, por exemplo,
a ponto de estar dominando o rio Nilo, o velho, famoso rio Nilo, que vai ser objeto de estudos aqui junto com o Egito Antigo em um dos próximos vídeos aí, com certeza. E essa expansão vai dar como característica para o povo persa o fato de ser o maior império do mundo antigo. As extensões territoriais do Império Persa vão ser, por exemplo, maiores do que de Roma. Uma extensão territorial, então, que não era pouca coisa, era uma extensão bastante expressiva, bastante significativa. Além de Ciro o Grande, nós vamos ter como grande um outro imperador que vai ter bastante destaque, o chamado Dario I, que era genro do Ciro o Grande, foi seu sucessor, e Dario I ele vai vai fazer algumas alterações na estrutura do império. A primeira delas é tirar a capital de Passárgada e levar a capital para Persépolis, que era uma cidade em ascensão, além de ampliar aí outras cidades que também tinham expansão, aí, tinham uma importância administrativa bastante relevante. Outro ponto importante que nós vamos ver do governo do Dario I vai ser a criação da moeda. Nós estamos falando aqui de um império que tem como uma das suas características uma alta habilidade na manipulação de metais, tanto para o metal de guerra, ou seja, para criar aí armamentos militares, e por isso mesmo que o Império vai ter uma grande vantagem militar, pelo fato de possuir armas de alta tecnologia para o período. Nós estamos falando de um governo que vai conseguir criar um sistema de moedas chamado Dárico. Dárico, em homenagem a Dario I. Inclusive, todas as construções, né, que vão acontecer ali no Império Persa, a partir de Dario I, vão ser remuneradas com Dárico. Aqueles trabalhadores que a gente vê, por exemplo, construindo pirâmides no Egito, construindo ali os jardins suspensos da Babilônia, ou seja, em outros, né, povos do mundo antigo, eles são escravos, e aqui eles estão sendo remunerados, eles estão sendo pagos pelo serviço, por causa da criação desse sistema de moeda, desse sistema financeiro imposto aí pelo Dario I. Outro ponto que é importante de nós entendermos o governo de Dario I vai ser o início das chamadas guerras greco-persas, as guerras entre as cidades-estado da Grécia contra os persas. Isso eu vou abordar em outro momento com maior profundidade, mas fica aí o registro, a chamada Batalha de Maratona. A Batalha de Maratona vai ser uma grande derrota para os persas, né, considerados aí quase invencíveis no mundo antigo, com armamentos melhores, quantidade de militares muito maior do que os gregos, mas ainda assim por meio de uma estratégia militar articulada pelos gregos, acaba sendo derrotado aí o Império Persa. Inclusive a Batalha de Maratona é o que vai levar aí ao termo maratona de corrida, porque um enviado chamado Filípides, ele percorre aí um período de 42 quilômetros em muito pouco tempo para comunicar a vitória dos gregos, né, dos atenienses, e logo em seguida ele cai morto, segundo diz a lenda que isso teria acontecido, e por isso a maratona de corrida tem a ver com o Filípides, que teria comunicado aí a vitória dos gregos sobre os persas. Fatos esses a gente vai abordar em outro vídeo relacionados a essas guerras do mundo antigo. Do ponto de vista cultural, aí, a língua escrita era um chamado Parsi, como eu já mencionei, que é chamado persa antigo. O Parsi ele era esse sistema de escrita cuneiforme, ou seja, era uma escrita baseada aí na cunhagem em argila, normalmente vinculadas aí a pictogramas, ou seja, a imagens, e não a fonemas. Esse é um ponto importante de destacarmos. Outro ponto importante em termos de administração é que essas regiões novas aí que eram conquistadas pelo Império Persa,
elas eram transformadas em satrapias. Satrapias seriam uma espécie de governos estaduais, levando para o mundo contemporâneo, eram coordenadas ali por um general ou por alguém vinculado ao imperador, que tinha como missão administrar e cuidar dessa nova região. A grande questão, por exemplo, no caso de Ciro I, que é quem implanta as satrapias, é que ele não tinha muita segurança nos governantes, que eram chamados de sátrapas. Os governantes, os sátrapas, eles eram constantemente vigiados ali pelo Ciro I, que colocava alguns generais informantes nessas regiões para saber se esse comandante ele não estava, na verdade, liderando aí uma nova rebelião, uma nova revolta contra aí o Império Persa. Então era um sistema não muito confiável ali, né? Ficava um olho no peixe e outro olho no gato, literalmente. Não havia um sistema de controle muito forte. O Império, né, também ele tinha uma extensão territorial enorme, e dentro dessa extensão o governo ele vai criar estradas, que vão ser um dos grandes legados aí do mundo antigo, desse governo do período persa. Um ponto importante nesse sentido, que não tinha asfalto, né? Então eram construídas de pedras muito bem comprimidas, essas estradas, que visava ligar os principais pontos, né, as principais cidades do Império, visava fazer essa interligação. E dentro dessas estradas tinha uma em específico que chamava mais atenção, que era a chamada Estrada Real, em que se ganhava muito tempo aí percorrendo de cavalo, né, onde eram feitas aí esse transporte, né. A comunicação era feita de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais veloz. Outro ponto importante nesse sentido vão ser os entrepostos, né? Os entrepostos postais. Sim, né? Um sistema de correios absolutamente bem desenvolvidos. Eram postos colocados de 25 a 25 quilômetros aproximadamente, só com distâncias curtas, em que mensageiros, né? Eles trocavam aí de postos, ia um para um posto, aí que entregava a mensagem para o outro, que ia para outro posto, eles se revezavam de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito bem articulada, que era uma forma de se tentar receber por parte do imperador, o imperador poder receber notícias em caso de alguma rebelião ou de alguma coisa fora do controle, poder receber as informações de uma forma rápida e muito bem articulada, a tempo de poder reagir, a tempo de poder contra-atacar ou contra-golpear sem que fosse tarde demais. Esses pontos postais aí, eles eram uma verdadeira revolução, entre aspas, né? Uma grande inovação, na verdade, dentro do mundo antigo. E um outro ponto muito importante que é fundamental é a religião. Nós estamos falando de uma religião, né, o zoroastrismo, de uma religião monoteísta. Outro ponto importantíssimo para nós entendermos como era singular o Império Persa dentro aí das características dos demais povos antigos, né? Nós temos, por exemplo, um Egito politeísta, vários deuses, aquela coisa toda. A Mesopotâmia, mesma coisa, politeísta, com algumas influências depois que vão estar ali na Bíblia, mas politeísta. E a mesma coisa para as cidades-estado grega e também para Roma, que depois aí, né, o paganismo vai dar lugar para o cristianismo, mas até então também politeísta, ou seja, politeísmo, vários deuses. E a religião persa era monoteísta, cujo deus, né, que o deus Zaratustra, e a guerra aconteceria ali do bem contra o mal, seria uma batalha, e as tuas ações em vida elas determinariam se tu iria para o lado bom da força ou o lado ruim da força. Fato é que essa é a primeira religião que se tem registro, que é uma religião monoteísta, uma religião que crê em um Deus só. E essa religião, né, o zoroastrismo, ela vai estar ali influenciando de forma direta, de forma muito forte as religiões monoteístas, que são as grandes três religiões
do mundo contemporâneo, que vão ser aí o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões sofrem uma influência muito grande do zoroastrismo, que é a primeira religião do mundo antigo que se tem notícia, que é uma religião monoteísta. Esse é um ponto fundamental de se compreender essa singularidade do Império Persa no mundo antigo. Esse império, né, ele vai cair ali por volta do ano de 400 a.C., não me lembro exatamente a data, tá aparecendo agora na tela aí. E esse império ele vai ser derrotado justamente nas batalhas greco-persas. Embora a Batalha de Maratona tenha sido vencida, né, ela não determinou o fim do Império Persa. O Império Persa permanece, né, o Império Aquemênida permanece, mas, né, o Império Persa ele vai travar novas batalhas aí contra o Império, contra as civilizações gregas, até que vai acontecer a derrota final, vai ser a chamada Batalha de Gaugamela, onde um outro camarada também singular na história do mundo antigo, chamado Alexandre o Grande, da Macedônia, vai botar um ponto final nisso. Ponto interessante nesse sentido é o fato de Alexandre o Grande ser um grande, um enorme, né, admirador dos imperadores da Pérsia. Ele era um estudioso feroz, voraz dos grandes imperadores e, por exemplo, um fã de Alexandre o Grande, né? Mas aí no governo de Dario III, se não me falha a memória, vai acontecer a Batalha de Gaugamela, porque os gregos passam a observar também, né, cidades-estado gregas passam a observar aí o perigo que é, né, uma tentativa constante de invasão da Pérsia. E o que vai acontecer? Alexandre o Grande vai entrar em batalha contra o nosso camarada, os nossos camaradas da Pérsia, e na Batalha de Gaugamela os persas aí vão ser derrotados, né? O imperador Dario vai ser morto, e isso leva inclusive Alexandre o Grande a uma enorme decepção, porque ele não queria que o imperador persa fosse morto. Aí ele manda caçar, né? Manda capturar aqueles que mataram o Dario e vai atrás do Besso. Besso era um dos governantes estaduais ali, né, dos regionais, os sátrapas, né, ele era um sátrapa, e ele se autoproclama imperador da Pérsia, no momento em que a Pérsia já estava chegando em ruínas, e aí ele manda matar o Besso, que tentou se autoproclamar aí, imperador da Pérsia, e derrota o Império Persa. Mas aquela região ela não é incorporada ao Império da Macedônia, pelo contrário, toda aquela enorme extensão eles voltam a ser pequenos reinos, né? Normalmente ali vinculados a uma cultura que já possuíam, afinal de contas, o Império Persa tinha como característica esse respeito, né, a determinada estilo e determinada cultura do povo conquistado. Isso então, assim, em linhas gerais, termina o Império Persa, iniciando aí um período de fragmentação de todo aquele território que era um território persa, conquistado por meio de guerras, de conflitos, e aí sim, isso não muda do povo antigo em relação aos demais povos, né? Era a guerra, forma de conquista de novos territórios. Do ponto de vista aí da arquitetura e do mundo das artes, nós vamos ver grandes construções, principalmente nas grandes cidades ali, né, como Susa, como Persépolis, como Passárgada, que vão ser cidades marcadas por uma arquitetura bastante esplendorosa. Dessas cidades hoje praticamente só restam as ruínas, que viram inclusive pontos turísticos aí, e praticamente nada mais além disso, além de grandes mausoléus, né, que viraram mausoléus históricos. No caso, por exemplo, do mausoléu do Ciro Grande, fica como característica o fato de que era um mausoléu até bastante modesto. E embora, por exemplo, Alexandre o Grande tenha ficado muito pistola da vida
com o fato de que o seu exército roubou ali os adereços que estavam na tumba, né, de Ciro I, Ciro Grande. Né? Ficam ali também características fortes representando os reis, né, representando uma opulência e uma arquitetura e uma arte também voltadas, de certa forma, também à religião. Mas, em geral, deixaram isso como legado, isso ainda existe, essas ruínas ainda permanecem, mas mais como centros aí de estudo, de curiosidade e turísticos até hoje, né? Mas que nos dão boas evidências de quão era grande esse sistema de arquitetura, mas principalmente, embora se destaque muito isso que está visível, né? Que são essas grandes construções, mas também chama atenção principalmente o fato do sistema de irrigação, né? Que era um sistema por baixo ali, pelo solo, muito bem escondido e tirando água de regiões montanhosas, que exigiam uma inclinação perfeita, porque se fosse muito reto a água não descia, se fosse muito inclinado podia desabar toda a base montanhosa, então literalmente se tirava água da pedra, né, no sentido mais literal da palavra. Certo, gente? Em linhas gerais, o Império Persa é isso. Nós vamos falar aí sobre mais alguns povos antigos ao longo das próximas semanas. Certo, gente? Valeu, abração!